o município arca com transporte, sabe? O transporte escolar. Então, assim, nós percebemos assim que o município já arca com tantas coisas, por isso que nós queríamos equiparar. Quando nós vimos essa disparidade, aí, o senhor viu que o senhor, essa diferença da multa está lá embaixo, né? Que pior valor, gente, nós estamos. Então, nós temos que pelo menos tentar, eu acho que pelo menos ficar igual. Hoje nós queremos prejudicar as outras associações, mas pelo menos 60%, levar alguma proposta daqui. Por isso que eu gostaria que vocês se manifestassem para a gente. A cidade grande não tem, né? O Fábio Hideki queria dar uma palavrinha. Seu João de Bahia. Boa tarde, Regina. Boa tarde, mais prefeitos. Boa tarde, professor aí, deputados, ex-nominado, Major Sagado. Em 2013, quando o centro conseguiu, foi bem na época que o governador estava visitando todo o Vale do Bahia e também as regiões, foi uma reunião em Ivaiporã. E nós íamos ter uma reunião com ele, antes do almoço. Esse recurso que cai para... Se você for contar, você não faz a manutenção dos outros. De pneus, faz isso. As revisões você faz no começo do ano. Então são coisas que tem que ser corrigidas mesmo. Nós falamos também do Fundeb aí. Nosso município chegou a gastar 96%. Já foi o pagamento do Fundeb. Passou 96%. E agora deve passar até de 100%. Estou preocupado. Estou muito preocupado em relação dessa. Então, são coisas muito defasadas, o governo não corrige. O Estado ainda vamos assim, esse governo até corrigiu bastante coisas que era muito pior. Né? A gente sabe que os governos anteriores eram pior demais. Mas tem muita coisa assim corrigida. Agora é o tempo para o ano, pegando os dois governos. Você pegar a frota de veículos rodando, né? Você não faz a manutenção. Não faz a manutenção dos ônibus, dos pneus, com mecânica, você não faz. Só a manutenção. Então é uma coisa que tem que ser repensada. Muito bem repensada. Agradeço a presença de todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras e todos os professores, secretário de Educação, professor Jaci, muito obrigado por essa explicação. O que acontece hoje é o seguinte: para os maltinos, deve ser o governo do Estado, 10 cotas de 15.300, uma por mês. Só que no transporte escolar, só a minha terceirizada, eu pago R$35.000. E tem 7 ônibus também rodando todos os dias puxando a mão. Então eu acho assim que a parte da educação, todos os municípios estão sofrendo muito. Queria saber como o senhor comentou na entrada da sua palestra sobre o Fundeb. O que acontece hoje nos municípios? O número de chuvas que estamos vendo excessivas causam problemas para todos. Eu acho que se torna um absurdo o município ter que carregar mais um peso para seu custo, né? O deputado aí sabendo as dificuldades dos nossos municípios do Vale do Bahia. Agora, o professor chega aqui, mostra os números absurdos de diferencial entre a MUV e o Hemocentro, né? Então que a gente fica sem saber que caminho a tomar. Tem que brigar? Tem. Eu acho que, como ficou falado aí, eu acho que temos que ir lá, temos que se igualar a esses valores, para que tudo se consiga amenizar as situações dos pequenos municípios. Verso dos alunos, isso, do transporte escolar, é dividido pelo número de recursos que os municípios têm disponível para cumprir essa despesa. Está em torno de R$1.350 em média para isso da média do. Aí, sabe, deputado, eu até. Sem dúvida alguma, quando uma associação de municípios se reúne, convoca os seus representantes, os seus deputados, e um único embasamento vai discutir a capacidade de reverter a situação do país. Eu vejo hoje um estudo como esse como uma ferramenta formidável para a gente começar a reverter essa situação. Vamos ver se a gente consegue fazer algum estudo de legislação. Se a gente pode vincular lá no projeto de lei na Assembleia ou numa emenda, um percentual mínimo, um valor mínimo, alguns critérios que possam definir isso, não deixa
coisa tão solta, para não falar outras coisas. Claro que eu quero aproveitar essa discussão e falar que, ao mesmo tempo que isso é importante para vocês, eu acho que a gente pode avançar. Eu vi aqui na agenda a marcha dos prefeitos em maio para Brasília. A questão do Pacto Federativo é fundamental nesse contexto. Quando a gente discute valores, números, eu não vou falar que números absolutos. Na cidade de Novo Itacolomi. O que diria com a gente desta participação nesta reunião? Bom, fiquei muito feliz por poder mais uma vez estar aqui na MUV, na reunião com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, com a comunidade, com a nossa região, onde foram discutidos diversos temas importantes, né? Estar aqui em Novo Itacolomi, prestigiando essa comunidade, o prefeito Polar, mas principalmente pela forma pela qual a reunião foi conduzida. Nós tivemos ali um estudo que foi apresentado por uma equipe de professores contratados pela Associação dos Municípios do Paraná, onde números, avaliações técnicas foram apresentadas com relação à questão do transporte escolar, que é um grande problema, que é uma grande dificuldade dos municípios. Os recursos recebidos pelos municípios hoje não cobrem, em média, nem 50% do custo dos transportes, mas é muito difícil você chegar a conversar no governo do estado simplesmente pedindo mais recursos, pedindo mais verba. Quando você tem um estudo técnico, quando você tem níveis de comparação, quando você demonstra que existe ausência de critério, municípios recebendo 2, 3 vezes mais per capita do que o outro, sem dúvida alguma você tem condição de argumentar melhor e naturalmente com isso a possibilidade de reverter essa situação também é muito maior. Eu fiquei muito feliz, me comprometi com a MUV mais uma vez, com os prefeitos, no sentido de encaminhar junto ao governo do estado essas demandas, junto à Secretaria de Educação, junto ao governador Beto Richa, e eu não tenho dúvida que nós vamos avançar nesse sentido. Eu dei os parabéns aqui à Regina, na sua primeira reunião, e ao Gil que saiu, porque a condução foi no sentido de realmente resolver o problema e não só ser um muro de lamentações que normalmente acaba sendo onde a gente passa. As dificuldades são apresentadas, as reclamações são colocadas, mas não existe um encaminhamento técnico para encontrarmos a solução. Então, sem dúvida alguma, foi uma reunião muito produtiva. Fiquei muito feliz mais uma vez de poder estar na região, de poder aqui representar como único deputado presente da Assembleia Legislativa, os demais deputados, e poder receber esse projeto, esse estudo que foi analisado para a gente poder levar adiante. O que fomenta a economia da nossa região é a agricultura. Nós estamos muito preocupados com essa questão. Cidades boas, como aqui no Camaré, até 100% alguns agricultores perderam. O que a gente pode fazer nesse momento a nível de políticas públicas? Veja, esses levantamentos que você tem e que foram colocados aqui no nosso debate por alguns prefeitos é o primeiro passo, né? A gente ouviu ali o levantamento da cocaria, onde estima-se uma perca de 70% da produção. A gente já tinha recebido informações de pequenos agricultores, dos agricultores rurais, de que não estavam conseguindo pagar o PRONAF, não teriam condição de pagar o PRONAF. E naturalmente que todo esse sistema está comprometido e a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido. Quando existe a possibilidade de decretar emergências, algumas facilidades acontecem. E a gente tem a nível de Paraná hoje cerca de 60 municípios já com o estado de emergência decretado. Mas ainda assim tem outros tantos que estão tendo problema, que estão tendo dificuldades, mas que não alcançarão os critérios para decretar o estado de emergência. Aí nós precisamos desenvolver a nível de governo do estado, de Secretaria da Agricultura, uma política paralela, uma política diferente para poder também atender essa população e esses municípios que terão que ser atendidos de uma forma diferente, não tão fácil, não tão rápida como normalmente se faz ou se pode fazer, pelo menos através do decreto de emergência. É muito preocupante, deputado, essa ação da agricultura, a soja, os agricultores levando prejuízo, é preocupante? Sem dúvida alguma, é muito preocupante. A agricultura é a base da nossa economia, sobretudo do interior. E quando você tem a agricultura passando por dificuldade, você tem como consequência as cidades passando dificuldade. Então a política pública ela tem que estar voltada para todas as necessidades e nesse momento
direcionada para que a gente possa minimizar esses problemas. As chuvas, nesse momento, há pouco tempo atrás, a falta de chuva, enfim, o Papai do Céu coordena e a gente tem que ir fazendo todo o esforço para resolver esses problemas. Antes da reunião começar aqui, o debate dos prefeitos é o que está acontecendo na política nacional. Essa questão da relação do município, a operação vigida no quarto fase da Operação Lava Jato, que é o reflexo na Assembleia Legislativa, em Curitiba teve também. Ou seja, eu acho que apesar de surpreender a todos de uma certa forma, quando você tem a figura de um ex-presidente da República, da atual presidente da República, do líder do Senado, do governo no Senado, todos eles ali sendo presos ou conduzidos ou investigados, e outras tantas figuras, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e tantas outras figuras de força nacional dentro do processo político. Isso nos traz, num primeiro momento, muita surpresa, porque nenhum de nós imagina que coisas dessa magnitude, desse tamanho, com os números tão expressivos como esse que a gente tem visto, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais, sem dúvida alguma isso nos surpreende. No segundo momento, isso nos traz indignação, isso nos traz revolta, isso nos traz tristeza, e aí vem o sentimento de que alguma coisa tem que ser feita. Se foi feita da forma certa ou não, se era justificada ou não essa condução coercitiva do ex-presidente, eu não quero discutir porque eu não estou analisando o processo, mas que este ato, esta situação, trouxe uma sensação para a população brasileira de que ninguém está impune e de que as coisas estão acontecendo para resgatar a força do nosso Brasil, a esperança do povo brasileiro. Isso eu não tenho dúvida que aconteceu. O sentimento com as pessoas com as quais eu conversei hoje era um sentimento de alegria, porque parece que começavam a ver uma luz ao final do túnel. Nós vivemos uma crise sem precedentes, nós não temos hoje um plano político, um plano econômico que nos permita ter a expectativa de sair dessa crise e, de repente, uma ruptura, uma ação mais contundente pode ser aquilo que nós estávamos esperando. Não precisa ir longe. Se você for analisar o preço do dólar, na segunda-feira ele estava cotado na cotação comercial a 3,98. Hoje, quando ser aquele Brasil que todos nós sonhamos e todos nós queremos para os nossos filhos. E a saída da Dilma é importante agora? E talvez, quem sabe isso dentro com... A questão da saúde, deputado. E fala um pouco da questão da saúde no nosso Paraná. Veja, qual que é a sua dúvida com relação à saúde? A saúde, assim, mais cobrança assim, de filas de hospitais, também é sobre a demanda de cirurgias e alguns setores estão mais demorados também. Essa questão eu queria saber. Veja, sem dúvida alguma, a saúde sempre é uma área que precisa e necessita de uma atenção toda especial. Até porque todo investimento que você faz na saúde, você faz no sentido de preservar vidas, e vida não tem preço. Então, naturalmente, a gente tem que estar acompanhando, a gente tem que estar recebendo feedback, tem que estar recebendo informações como essas, para que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento na área de saúde da população.